Estamos mais uma vez com o quadro Momento Zen com a psicóloga Fernanda Sichovics e hoje falando sobre um assunto muito importante que é a questão da depressão. Fernanda, de que maneira as pessoas podem perceber aí possíveis sinais de que estão com depressão ou alguém próximo da família que esteja passando por esse problema? Oi, Ana. Depressão que foi eleito o maior mal do último século. Então, como perceber? Muitas vezes a gente ignora os sintomas da depressão porque ele se confunde com tristeza, ele se confunde com o luto, mas ele não é luto, ele não é tristeza. Ele acontece por conta de alguns componentes químicos, que não estão funcionando de maneira adequada no cérebro. E então alguma situação externa pode desencadear isso. Então a depressão, ela é uma síndrome. O que é uma síndrome? A síndrome é um conjunto de sintomas. E aí os sintomas que nós podemos perceber da depressão são: todos os sintomas, eles estão aglomerados, eles aparecem em momentos diferentes às vezes e às vezes ao mesmo tempo. Então, a ansiedade, ela acompanha a depressão. Então, a pessoa fica numa sensação de que tem que fazer algo, aquela sensação de que o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pode acontecer muito no início. A irritabilidade que acaba confundindo quem acompanha uma pessoa em depressão e fala: não, essa pessoa não tem depressão, essa pessoa é bipolar. Isso a gente acaba ouvindo muito, mas não é a irritabilidade, porque como ela não está funcionando muito bem internamente, então ela se irrita com muita facilidade. Esse é um dos sintomas da depressão que acaba deixando as pessoas um pouco confusas, porque a depressão a gente entende como sendo apenas uma apatia, uma falta de força de vontade, mas não. Ela também tem a irritabilidade, a ansiedade e aí esses outros sintomas, a apatia, a falta de energia, ela não consegue fazer nada. Então ela não tem vontade de cuidar dela mesma, ela não consegue. Se não consegue lidar consigo mesmo, então não consegue lidar com o outro. E aí acaba negligenciando as suas atividades normais, o cuidado com os filhos, com a casa, enfim, essa é a apatia. Então a pessoa acaba tendo uma hipersonia, então ela pode ter vontade de dormir muito tempo. E a insônia, pode ser que algumas pessoas tenham mais a insônia e outras mais a hipersonia. E outra coisa que também acaba acontecendo, às vezes, mais lá para frente, é o embotamento afetivo. O que é o embotamento afetivo? O embotamento afetivo é a pessoa não conseguir sentir emoção, afeto por nada. Então, por mais que alguém fale para ela: olha, está um dia lindo, vamos aproveitar, vamos sair, ela não consegue sentir nada. Ela está embotada. Então, esse conjunto de sintomas acontecem de maneira muito dinâmica e acaba fazendo com que a pessoa que está com a depressão sofra muito, muito. Existe relato de pessoas que já tiveram câncer, por exemplo, e falar que prefere um câncer do que uma depressão de tão profundo que é o sofrimento da depressão. Então, o cuidado maior é o quê? Da pessoa que está com quem sofre da depressão, tentar se colocar no lugar. Então é necessário a empatia, se colocar no lugar do outro, tentar entender essa confusão, essa complexidade de sensações de quem sente e de quem sofre depressão, para poder ajudá-la. Então, não é preguiça, não é falta de vontade de viver, é um mal que realmente traz um sofrimento muito grande. E é necessário a questão da terapia psicológica aliada a outros tipos de medicamentos ou de situações que possam ajudar a pessoa a sair dessa situação? Com certeza. O mais importante é que a pessoa busque esse tratamento. O tratamento ele tem que ser químico. Então, a busca por um profissional dessa área, que é o psiquiatra, é fundamental.
né? Existem outras modalidades da medicina que acabam receitando antidepressivos, mas o importante é passar pelo psiquiatra que faça uma anamnese bem profunda, que perceba em que grau está essa depressão, né? E após a entrada dessa medicação, se não houver uma psicoterapia, existe muito o risco da pessoa atender aos seus pensamentos negativos, porque enquanto a depressão está presente, existem os pensamentos de morte, né? E aí está o grande perigo. Por isso que muitas pessoas que começam a se medicar e a depressão acaba tendo essa falta de energia por uma defesa do corpo, porque se ela tiver energia e com pensamentos suicidas, ela se mata. Então, se ela entrar só com a medicação e tira os sintomas da depressão, então ela acaba realizando o que a cabeça, o que a mente está produzindo. Então, a psicoterapia é fundamental aliada à psiquiatria. Muito obrigada, Fernanda Cichovics, falando aqui hoje sobre depressão no quadro Momento Zen. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a você, Ana. Obrigada a todos. E qualquer dúvida e esclarecimento, estamos abertos para responder e atender a todos.